Paz e graça, amada Igreja de Cristo, como é que vocês estão? Vocês estão maravilhosos, vocês estão cheios da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus? Glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Espírito Santo. Gente, que dia maravilhoso, né? Olha, o de hoje tá lindo, tá lindo, tá lindo. A presença de Deus, ela sempre está conosco, ela nos constrange, ela nos traz paz, amor, alegria, benignidade, frutos. Nós temos que gerar frutos. Nossa vida, a nossa busca com Deus, a nossa intimidade com Deus tem que gerar frutos. Quais são os frutos que nós estamos gerando, né? É algo que Deus ele tem falado muito comigo sobre gerar frutos, gerar um grande ministério, gerar bênçãos na vida de outras pessoas, porque isso é o Evangelho. O Evangelho foi a cruz, o amor de Jesus, o amor de Cristo para conosco, para nos salvar. O Evangelho fala sobre amor, o Evangelho fala sobre ajuda, o Evangelho fala sobre estender as mãos a quem é necessitado. Vamos continuar gerando frutos, ajudando, amém? Hoje a palavra de Deus assim, falou muito comigo, foi assim, um dia muito bom de busca, um dia muito bom de tempo sozinho com Deus. Amei fazer esse devocional, gerou um grande entendimento. Eu queria compartilhar um pouquinho do entendimento que eu tive com vocês. Estou numa busca de buscar mais, entender mais quem é Davi ao fundo, para me conhecer o coração de Davi, conhecer o coração do homem segundo aquilo que Deus queria, um homem que o coração agradou a Deus. E através dessa busca, conversando com minha esposa, ela falou: amor, lê o livro de Ruth. E hoje li esse livro e foi assim, um livro maravilhoso. Isso ela me falou tem um mês já, um mês e pouco. Eu vi ele hoje. O Senhor perdoa minha procrastinação, Pai. E através dessa leitura, Deus ele falou muito comigo, trouxe muitos ensinamentos. Eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ler só um versículo mesmo, para não ficar uma leitura muito cansativa. E vou parafrasear e incrementar com todo o que entendi. Amém? Se você puder, com todo o meu coração, fazer esse pedido, abre teu livro em Ruth, capítulo 12, versículo 12. Por gentileza. Pausa o vídeo, vou fazer uma oração aqui. Vai lá, busca sua Bíblia, abre, vamos fazer uma leitura em conjunto, amém? Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, viemos aqui diante de Ti, Deus, te agradecer, meu Pai, por esse dia maravilhoso que nos dá, pelo fôlego do sopro, pelo sopro do fôlego de vida, Pai. Nos dá, meu Pai, cada vez mais discernimento, entendimento da Tua palavra, entendimento do Teu amor, entendimento da Tua grandeza, Pai. Porque sem Ti nós nada somos e sem Ti nós nada seremos nunca, Pai. Fala conosco através do Teu livro, das Tuas passagens, do Teu amor, e nos ensina, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos dá sabedoria, Pai, para tomar as atitudes corretas nos locais corretos, e que nós estejamos sempre resplandecendo a Ti. Que não seja eu, Pai, aqui, João Lucas Girão Pereira falando, mas que seja o Senhor utilizando esse servo, Pai, para falar aquilo que o Senhor tem de falar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira qualquer trava dos nossos ouvidos, Pai, tira qualquer dor, meu Paizinho, que possa impedir, Pai, de nós estarmos buscando o Teu entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aqui no livro de Ruth, capítulo 12, versículo 12, a passagem é a seguinte: que o Senhor recompense por tudo que você fez, que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Vou passar esse contexto aqui para vocês. Esse contexto foi criado no momento em que Ruth foi no milharal de Boaz, nas terras de Boaz, colher. Ruth era casada com o filho de Noemi, e os dois filhos eram Ruth, a outra nora, Noemi, o pai e 2 filhos. O pai e os 2 filhos morreram. Ficaram as 3 mulheres sozinhas. Noemi se sentia totalmente indignada por isso, falava que ela era indigna, que falava que Deus estava castigando ela, e decidiu voltar para sua terra natal.
Nessa volta para sua terra natal, ela disse para suas duas noras para cada um seguir o seu caminho, para elas irem voltar para suas terras natais, voltar para os seus pais. Ruth era uma moabita, o que não era bem visto em Israel naquela época. E dizendo que ela ia voltar para sua terra e lá elas poderiam ser molestadas, humilhadas, então era para elas seguirem seu rumo. Porém, Noemi já era velha, já estava cansada. Ruth se compadeceu com a situação da sua nora, da sua sogra, por amá-la. Através do amor que Ruth teve de abrir mão da sua terra, dos seus pais, de tudo aquilo que ela poderia voltar a viver em paz com toda a família, com a família dela, ela abriu mão e foi viver com Noemi, em uma terra estrangeira, em uma terra que com toda certeza as pessoas iriam tratá-la mal, devido à sua etnia, devido a ser moabita. E ela abriu mão de tudo isso e foi morar com Noemi, na terra do seu antigo marido, do seu antigo sogro, que já eram falecidos. Duas mulheres, hoje, o mundo hoje em dia para as mulheres já está muito complicado. Muito complicado, muito. Eu fico toda hora vigilante em relação à minha esposa, porque o mundo hoje em dia é muito difícil para a mulher. Muito. Hoje. Nós estamos em 2025. Agora tu imagina 3, 4 mil anos atrás, onde a terra não tinha basicamente lei, onde a espada que mandava, onde não tinha justiça basicamente entre eles, somente a justiça divina, onde as pessoas faziam o que queriam. Uma mulher era totalmente maltratada. Para duas mulheres, uma velha e uma mulher nova, recém-viúva, estrangeira, sobreviver em uma terra é muito difícil. Muito difícil. As dificuldades são tremendas. Porque as mulheres, elas não eram respeitadas, entendeu? Muitas vezes como não são hoje, infelizmente. E é algo que me dói muito ver. Aquele caso daquela criança que foi morta, molestada, esquartejada, e que está em alta até agora. É algo muito dolorido, mas é algo para a gente refletir e tomar cuidado com as pessoas, com as mulheres que nós temos em nossa vida. E protegê-las. Ruth abriu mão de toda a segurança que ela tinha e foi para uma terra estrangeira, onde ela poderia acontecer mil coisas com ela. Porém, assim que ela chegou nessa terra, ela saiu para ir plantar, para caçar não, colher. Ela foi na plantação de Boaz. Boaz, ao ver e ao saber a história da vida dela, teve misericórdia e falou: você pode colher onde você quiser, sempre coma com minhas servas, coma com meus servos. Eu dei a ordem para eles que nenhum te toquem, que mal algum te façam. E ainda falo mais: nas minhas plantações eu vou falar para eles tirarem as espigas de milho e deixarem no chão para você colher, para facilitar a tua colheita. O que naquela época foi uma grande benigno e uma grande atitude de ajuda para Ruth. E logo após todo esse diálogo, ele fala isso: que o Senhor, Deus de Israel, recompense tudo que você fez, cuja proteção você veio buscar. Ele deu uma grande recompensa. Na revista Almeida Atualizada fala o seguinte: que o Senhor, sobre suas asas você veio buscar proteção, lhe abençoe. Gente, isso é muito lindo, porque aqui ficou claro que Boaz, ele teve sensibilidade à voz do Espírito Santo, que Boaz, ele tinha uma comunhão com o pai, e ele entendeu que aquela mulher tinha abrido mão de algo muito grande para viver algo muito perigoso, e ele teve benignidade com ela e a ajudou, estendeu a mão a ela, e ainda ofereceu as bênçãos do Senhor, a abençoou. Através dessa atitude, Deus, ele honrou tanto Boaz. Através da atitude da Ruth, de abrir mão de tudo aquilo que ela poderia viver no seu lar, na sua terra, na sua casa, com seus pais, e ajudar a sua sogra, a senhora já velha de idade. Aí quando ela chegou em casa, Noemi ficou feliz, falou: nossa, Boaz eram meus parentes, obrigado, Deus, por ter feito isso conosco. E logo após, Noemi, também uma serva do Senhor, porque ela teve discernimento, falou no final da colheita: Ruth, veste a tua melhor roupa, põe o teu melhor perfume, vá lá, coma porque sempre no final da colheita eles fazem aquela festa de agradecimento, tal. Coma com todos os servos de Boaz, coma com Boaz. Após Boaz terminar de comer,
e beber. Ele vai se deitar. Quando ele se deitar no campo, levante a orla do lençol e deite-se aos pés dele. Boaz, ao ver aquilo, Ruth foi lá e cumpriu tudo aquilo que a sogra falou. Ou seja, obediência. Ruth era obediente. Ruth, ela tinha um amor tremendo no coração dela. Amor esse que é até constrangedor. Porque assim, era a sogra dela. Ela largou os pais. Ela largou toda a família dela, toda a terra dela, todo o local de segurança dela para ir cuidar da sogra. Isso para mim é um exemplo tão grande de amor, um exemplo tão grande de abdicação. É muito difícil nós abdicarmos daquilo que é nosso, daquilo que nos traz conforto, daquilo que nos traz segurança pelo bem de outra pessoa. Mas Ruth fez isso. E além disso, Ruth era obediente a sua sogra. Ela obedeceu tudo aquilo que Noemi estava falando. Ela ia lá e cumpria, ela cumpriu exatamente como Noemi falou. Boaz, ao acordar de madrugada e ver aquela mulher deitada aos pés dele, falou: quem és tu, mulher? Ela falou: sou Ruth, tua serva. Boaz falou: amanhã pela manhã irei me encontrar com o senhorio que tem os direitos sobre sua terra de compra. Se ele não comprar, eu a comprarei. E quem comprasse, né, deixa eu dar um parâmetro melhor para vocês. Noemi era viúva, Ruth era viúva. Ou seja, quando as mulheres perdiam os seus maridos, outras pessoas tinham direito de compra, elas tinham que vender a terra. Mas quando vendesse a terra, a pessoa que comprasse teria que casar com Ruth para dar continuidade à família, entendeu? E não era do direito de Boaz comprar aquela terra, existia outro soberano maior que tinha o direito. Porém, se a pessoa não quisesse comprar, ele tinha direito de comprar. E ele falou isso para Ruth. Aí no outro dia ele foi lá nessa reunião, ofereceu a terra e o cara falou: não, eu vou comprar. Para ele falou: quando você comprar, você terá que se casar com Ruth para assim continuar a descendência de Malom, acho que é Malom, salvo engano. E nessa ele falou: não, eu não posso fazer isso porque pode prejudicar minha herança, então o direito é teu. Aí ele pegou, tirou as sandálias e entregou a Ruth, entregou a Boaz, perdão. Naquela época em Israel, para as pessoas elas confirmarem negócios, elas tinham o discernimento de tirar as sandálias e entregar para outra pessoa calçar, ou seja, estava abrindo mão, estava entregando o direito a aquelas pessoas. Isso na frente de todo mundo, aquilo gerou uma confirmação. Ao fazer isso, Boaz comprou as terras e casou com Ruth. Boaz, ele teve um entendimento tão grande, tão lindo, porque ele teve a sabedoria de ouvir a voz do Senhor. Porque não é comum também você ser dono de terras, ter grandes pastos, grandes alvos e ainda assim escolher casar com uma estrangeira, com uma pessoa que não era conhecida ali, era uma moabita, recém-viúva. Naquela época viúvas não eram muito bem vistas, mas ainda assim ele teve discernimento para ouvir a voz de Deus e saber: eu tenho que tomar essa atitude. Deus, ele viu desde a atitude de Ruth, o amor que ela teve, a tudo aquilo que ela abriu mão. O Senhor viu a obediência e o discernimento que Boaz teve de honrar tudo aquilo que o Senhor queria que ele honrasse. E através dessa união, eles geraram Obed. Obed, posteriormente, gerou Jessé, que consequentemente gerou Davi. E daí todos já conhecem a história de Davi. A obediência e o amor ao próximo e às pessoas geram grandes colheitas. São grandes semeaduras que, após nós tomarmos condições e orarmos e ajudarmos as pessoas, Deus, que faz justiça pelas suas mãos, lá do céu verá e honrará nossas vidas. Não se deixe enganar. Deus, ele tudo vê. O Senhor Deus, ele é justo, até mesmo para quem é estrangeiro. Naquela época, os estrangeiros, mas ele viu o amor, ele viu a graça e ele honrou. Ele honrou Ruth, ele honrou Boaz. Eles geraram em conjunto a descendência de Davi. Davi foi conhecido como um dos maiores reis de Israel. Sua sabedoria está em Salmos, o amor dele, o coração dele era diretamente ligado a tudo aquilo que Deus lhe queria.
Posteriormente nós vemos Saul, que foi ungido por Samuel, se perder, e Samuel vai lá na casa de Jessé para ungir um novo rei. E Davi, nem em casa estava, Davi estava no pasto, Davi estava pastando. Você está entendendo o tamanho das grandes bênçãos que a obediência traz? Deus, ele não olhou a força dos irmãos de Jessé, dos irmãos de Davi. Deus, ele não olhou a grande aparência, a fortitude. Deus não olhou tudo aquilo que via exteriormente para o coração de Davi. Davi, ele lá proclamando amor a Deus, fazendo salmos a Deus, pastoreando as ovelhas, cuidando daquilo que o pai dele entregou. Davi sempre foi um rapaz obediente. Davi, na sua infância, no seu crescimento enquanto pastoreio, lutava com leões, lutava com ursos para proteger tudo as ovelhas do pai dele. A obediência e a abdicação gera grandes frutos em nossas vidas. Então nós temos que saber abdicar de algumas coisas. Nós temos que ser obediente à voz do nosso Pai, para assim termos grandes frutos gerados em nossa vida. Nós não podemos nos deixar enganar com as distrações que o inimigo quer nos colocar. Nós temos que ter total discernimento, entender diretamente aquilo que Deus ele está nos querendo passar, porque através da obediência e através da abdicação, assim como foi com Ruth, assim como foi com Boaz, assim como foi com Davi, nós iremos conquistar lindas coisas no Espírito Santo de Deus, lindas coisas no reino do nosso Pai. Nós não podemos nos deixar enganar pelas distrações que o inimigo coloca em nossa vida. Eu, por exemplo, esse tempo passei totalmente distante da busca com o meu pai. A TV começou a parecer mais atrativa. Comecei a voltar a ver série. A minha busca foi diminuindo. O meu medo foi aumentando. Davi já falou a Josué: seja forte e corajoso. Nós temos que ser fortes e corajosos. O medo não faz parte de nós. Se o medo fizesse parte de Ruth naquele momento, você acha que ela iria para uma terra estrangeira, onde ela poderia ser morta, molestada? Se o medo fizesse parte de Boaz, você acha que ele iria casar com uma estrangeira? Mas eles tiveram coragem para seguir aquilo que Deus ele estava falando com ele. Deus ele todos os dias fala conosco. Deus ele todos os dias nos dá esse entendimento. Deus ele todos os dias nos traz coisas para nós fazermos, mas muitas vezes a gente não tem a sensibilidade do Espírito Santo devido à nossa falta de busca, devido à nossa falta de intimidade para entender e discernir tudo aquilo que ele fala em nossas vidas. Nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a palavra, nós temos que fazer nosso devocional, nós temos que nos prancar em oração para conseguir discernir a voz de Deus. Deus ele fala com a gente a todo instante. Eu percebi através desse tempo que essa passagem aí, Deus está em silêncio, Deus ele não fala, Deus ele está falando com a gente a todo momento. Seja ele no momento de dificuldade, ele fala com a gente para a gente ser forte, para a gente persistir. Seja no momento de benignidade, ele fala para nós tomarmos as atitudes necessárias. Ele está sempre falando com a gente, só que muitas vezes a gente não está totalmente bem, não está buscando, não está lendo a palavra, não está jejuando para ter discernimento de entender a voz de Deus. Ele está conosco a todo instante, ele fala conosco a todo instante, mas o que falta para a gente é discernimento da voz dele. Muitas vezes a gente acaba confundindo a voz dele com distrações, e essas distrações nos levam à perdição. Não podemos deixar que o inimigo nos distraia. Nós temos que manter-nos obedientes a nosso Pai, as coisas que ele nos fala, as coisas que ele nos tem, porque ele já escreveu no céu, antes mesmo de nós nascermos, uma linda história para nós, só que nós não tomamos posse pela nossa falta de obediência, pela nossa falta de comprometimento, pela nossa falta de posicionamento, pela nossa falta de entendimento da voz dele. Nós não podemos deixar com que a história linda, com que os planos lindos que Deus tem para a nossa vida sejam perdidos por nossa falta de sabedoria.
Nós temos que continuar buscando, continuar entendendo e saber que Deus ele tem mais para nossas vidas e saber que através das nossas atitudes, mesmo elas parecendo loucura no momento, mesmo elas parecendo uma situação muito difícil no momento, Ele fará por nós. Porque o Senhor que eu sirvo, o Deus de Israel, Ele é justiça e Ele é justo para com todos. Ele justificará teus atos de bondade, Ele justificará teus atos de benignidade, Ele justificará sempre a mão que você estendeu para as pessoas que precisavam quando Ele mandou. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu queria agradecer se você continuou até aqui. Se essa palavra fez algum sentido para você, de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, deixa um comentário aí abaixo falando a forma que Deus falou contigo. Se você acha que você conhece alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra, vai lá no compartilhar, encaminha para ela no WhatsApp, encaminha naquele grupo que você sabe que vai edificar vidas. Nem ajuda a obra de Deus a ser disseminada. Em nome de Jesus, faça a palavra dele chegar em todos os confins dessa terra, porque tem pessoas que têm falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, as escamas estão nos olhos por falta de sabedoria. Vamos nos ajudar, vamos fazer parte dessa grande colheita, dessa grande ceifa. A seara está aí, nós temos que colher, nós temos que ceifar. Logo, logo, a hora está por vir. E eu não quero ser aquela pessoa que poderia ter feito e não fez. Não seja você também. Vamos juntos povoar o reino de Deus, povoar os céus. Porque através disso, Deus ele estará sempre conosco. Porque Ele honra todas as atitudes que nós tomamos. Vamos nos ajudar, vamos crescer em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Obrigado. Até amanhã.